Chegamos mais uma vez juntos, mais uma semana aqui, você já sabe, né? Todos os dias tem correspondente médico aqui em nosso jornal, no Novo Dia, e sempre com a participação do Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos falar de saúde? Vamos, que nós tenhamos uma semana ótima e sempre com muita saúde e contando sempre com a sua participação, viu? Hashtag correspondente médico. Vai lá, comenta, manda sua pergunta, manda sua dúvida. A gente adora poder contar com a sua participação. Nós começamos falando sobre uma imagem muito marcante na última semana na Fashion Week, no evento de moda, na São Paulo Fashion Week. Pode ser que você já tenha até visto em alguma rede social ou nos nossos jornais mesmo, porque a gente compartilhou. Luciano Zafir, artista brasileiro, ator, modelo, desfilou desse jeito na Fashion Week, com essa imagem e que chamou a atenção. Principalmente para quem, de repente, não faça ideia do que seja, não é? Nunca tenha ouvido falar nesse tipo de bolsa. Ele entrou na passarela usando uma bolsa de ostomia, que é indicada para quem sofre com doenças que afetam o intestino, por exemplo. Ele usa essa bolsa desde que pegou Covid-19, enfrentou complicações para a doença, por causa da doença, sobreviveu, está ali firme e forte, mas teve um efeito colateral e apareceu dessa maneira. Segundo o ator, a ideia de desfilar assim foi conscientizar sobre a quebra do estigma que envolve o uso da bolsa. Por quê? Pode ser que você nunca tenha visto. Muita gente usa esse tipo de bolsa, só que usa debaixo da blusa, usa ali debaixo da jaqueta, justamente porque também às vezes é tomado ali por uma vergonha, uma timidez de mostrar esse tipo de bolsa. Então, que representatividade, hein, doutor Luciano Zafir, aparecer assim? Para a gente é extremamente importante podermos falar sobre isso, porque as estomias em geral, elas ajudam a salvar vidas e, obviamente, às vezes representam apenas um passo intermediário de um tratamento, não significando que ela seja definitivamente empregada. Por exemplo, eu posso ter uma traqueostomia, quando essa abertura é feita na traqueia, para o indivíduo respirar ou ventilar melhor, por exemplo, por intubação orotraqueal de longo prazo. Uma gastrostomia, uma jejunostomia, uma ileostomia, uma colostomia, fazendo com que, na verdade, a gente tenha um desvio do fluxo, por exemplo, no aparelho digestivo, para viabilizar que o coto distal, que é a parte mais distante do próprio intestino, tenha tempo de cicatrizar de forma adequada para depois, eventualmente, o trânsito ser refeito com uma nova cirurgia. Doutor, então é ostomia? Estomia? Ostomia são aberturas que cirurgicamente a gente pode fazer no corpo das pessoas para promover um tempo ou então um momento em que o indivíduo possa cicatrizar ou então ter o benefício de uma interferência externa. Quando eu dei o exemplo da traqueostomia, para colocar, por exemplo, o aparelho de ventilação. Tá, no caso de Luciano Zafir, então, é uma colostomia? Quando a gente fala do aparelho digestivo e do intestino grosso, falamos de colostomia, que basicamente representa o que está mostrado aqui nesse desenho. Nós temos o intestino grosso, a parte proximal sendo então suturada na parede abdominal da pele. Como assim suturada na parede abdominal? Imagina que é um tubo, que eu preciso cortar esse tubo por algum motivo e o que eu faço então com essa boca proximal de onde eu tenho, na verdade, as fezes sendo progredindo para sua eliminação natural. É feita então uma sutura e essa boca fica, na verdade, aparente, no qual você, essa abertura fica aparente. E você então coloca uma bolsa para fazer a coleta, tanto de gases como também de fezes e de gases, né? E, obviamente, tem todo um cuidado especial com essa cicatrização e com esse processo, para que, na verdade, o indivíduo não passe por um problema, por exemplo, nutricional, durante todo esse processo. Nossa, interessantíssimo. E a questão da representatividade, não é? Quando a gente fala aqui em quaisquer outros assuntos, é algo representativo, é bom que as pessoas conseguem se identificar, se olham, né? Se enxergam como um espelho e pensam assim, puxa, então, na verdade, não somente eu enfrento esse problema, outras pessoas também. Então, a questão emocional, doutor, de ver uma figura como Luciano Zafir, que faz parte da memória, né, dos brasileiros, por trabalhar há muitos anos com essas questões, né, artísticas, sendo modelo, sendo ator, e de repente ele aparece ali mostrando, olha, tô sim com uma bolsa e tô aqui expondo para vocês. Emocionalmente, qual é o impacto para quem também tem de passar por esse tipo de procedimento? Isso faz com que a pessoa fique mais encorajada, que ela não se sinta excluída, que ela não sinta vergonha de algo que acaba sendo natural e é um procedimento médico que salva vidas, Elisa. Então, acaba sendo extremamente importante, principalmente quando uma pessoa como ele, um cara extremamente bonito, talentoso, que chama a atenção de todo mundo, não tem vergonha e coloca isso a público. Muito bom. A gente consegue colocar de novo aqui a imagem do Luciano Zafir, para mais uma vez a gente poder mostrar para quem nos assiste
assiste e que seja um brinde, viu, a essa atitude de vir a público e mostrar exatamente o que ele está passando, lembrando que é um efeito colateral, assim, digamos, é um pós-Covid-19, passou por todo o tratamento e é normal, né, doutor? Algumas pessoas terem algumas complicações e, porventura, terem de passar aí por esse pós-Covid. No caso do Luciano Zafir, é a bolsa que agora, por enquanto, ele tem de conviver na barriga, mas isso não quer dizer que é definitivo. Sim, não significa que é definitivo. O que pode acontecer mais para frente é fazer, então, a reconstrução do trânsito intestinal e a bolsa, então, deixa de ter o seu papel e a sua necessidade. Isso pode acontecer em outros casos também, Elisa. Por exemplo, câncer do aparelho digestivo, câncer coloretal, diverticulite, acidentes. O próprio presidente Jair Bolsonaro precisou de uma bolsa de colostomia durante um determinado tempo, verdade. enquanto o aparelho digestivo cicatrizava. Então, assim, é muito importante a gente falar abertamente sobre isso, porque a gente não precisa ter preconceito com isso, porque faz parte do processo natural do tratamento médico. Muito bom. Tá aí, então, o assunto dado. Parabéns ao Luciano Zafir por essa atitude, hein? Baita brasileiro, com a coragem de chegar ali com o corpo à mostra e mostrando a bolsa. Muito bom. Próximo assunto. Os fãs de futebol passaram por um susto durante uma partida entre Fortaleza e Palmeiras. Isso foi no Campeonato Brasileiro. Por quê? O atleta do Fortaleza, o Iago Pikachu, passou mal depois de ter sido substituído. Tá aqui, ó. Ele já tinha sido retirado do jogo. Vocês estão vendo aqui à beira do campo, os jogadores ali tentando ajudá-lo e, de repente, ele passou mal e teve de ser socorrido. Ele foi atendido ainda em campo e precisou do apoio de uma ambulância, como vocês estão vendo aí. Ainda dentro do estádio, o jogador se recuperou, voltou ao vestiário para encontrar os companheiros. Mas o que aconteceu? Olha lá a torcida também, ó, dando o seu aceno para o jogador e ali já ele aparecendo após ter passado mal. Segundo a equipe, segundo o Fortaleza, Pikachu sofreu uma queda de pressão chamada lipotimia. Doutor Fernando Gomes, que bom que a gente tem a imagem dele sorrindo, isso aí que a gente quer ver. Mas agora vamos entender tecnicamente lipotimia. O que é isso, doutor? A gente fala lipotímia, Elisa. Ah, é lipotímia. Lipotímia. Elisa, vamos cuidar o acento. Olha a língua portuguesa, nada de lipotimia. Lipotímia. O que significa? A pessoa, na verdade, ela tem um baixo fluxo sanguíneo cerebral e, na verdade, ela acaba experimentando uma situação que a gente chama de um pré-desmaio. Ela não chegou, na verdade, a perder a consciência, mas ela tem todas as manifestações clínicas por conta disso. Então, por exemplo, tontura, pode ter zumbido, pode suar, ter aquela sensação de suar frio, visão turva, às vezes uma vontade indescritível de deitar e ficar no mesmo nível, o coração no mesmo nível do cérebro, fazendo com que esse fluxo sanguíneo ele seja satisfatório novamente para irrigar o tecido cerebral. E com isso, esse mal-estar vai embora. Torcida do Fortaleza ali fazendo os acenos na hora em que ele passa, o jogador está dentro da ambulância, não é? Sendo atendido e os torcedores ali tentando levar uma energia para o jogador que depois apareceu aqui, ó, sorrindo. Doutor, esse tipo de acontecimento pode ser grave e mais, pode ser sinal de algo no corpo da pessoa, de que algo não vai bem, ou pode ter sido simplesmente uma pura indisposição, porque está correndo, se exercitando? Então, no caso de um atleta profissional, preocupa a gente, porque isso pode representar algo grave, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Quando o coração ele perde o compasso e bate de uma forma diferente, e muitas vezes ele não é suficientemente eficaz para mandar o sangue para a caixa craniana. E com isso o indivíduo experimenta essa sensação, essa situação. Uma síndrome vasovagal também pode configurar o quadro, ou até mesmo, né, às vezes um impacto emocional muito grande, muitas pessoas referem isso, beleza? Às vezes frente a algo muito ruim, uma experiência emocionalmente muito desagradável, tem essa sensação. É aquele famoso dito popular que a mãe ou a avó fala, olha, dá água com açúcar para a pessoa acalmar um pouco. Muitas vezes ela pode estar experimentando essa sensação que acaba configurando um pré-desmaio. Doutor, água com açúcar, eu sei que eu tenho que trazer o próximo assunto, mas a tal da água com açúcar, sempre tem uma tia, uma avó, uma mãe que chega, aqui meu filho, minha filha, toma uma aguinha com açúcar. No fim das contas, assim, é mais um aconchego emocional ou causa algo no nosso corpo? Elisa, é o seguinte, se a pessoa estiver desidratada, a água vai ajudar. Se a pessoa estiver com hipoglicemia, a água com açúcar vai ajudar. Mas eu acho que o que impacta mais, na verdade, no grande número dos casos, é o carinho, o afeto, o fato de estar ali presente e esperando que a pessoa venha ficar um pouco mais tranquila do coração. Muito bem, esclarecido aí as questões racionais e emocionais de uma água com açúcar. Próximo assunto.
bombou um tema que nós trouxemos aqui para vocês. Lembra que a gente falou sobre Alzheimer e o desenvolvimento de uma vacina por inalação para combater o Alzheimer, casos leves, de repente observar até que ponto pode impedir que alguém desenvolva o Alzheimer ou alguém que está no início, até que ponto essa vacina pode diminuir o efeito do Alzheimer na vida dessa pessoa que receber o imunizante. Recebemos tanta mensagem pelo Twitter, na hashtag Correspondente Médico, ou pelo Instagram da CNN Brasil, que a gente vai trazer aqui mais umas questões para vocês, viu? É um estudo norte-americano que vai ser colocado em prática, a fase 1 do estudo, agora em dezembro. Vacina inalável, doutor, causa algum efeito colateral? Olha só, essa pergunta da Yara Christie é uma pergunta bárbara. É justamente a questão que os pesquisadores atualmente querem saber e por isso que a gente está numa fase 1 do estudo, que é uma fase em que não são muitos pacientes que são recrutados e convocados para fazer parte ali do N experimental, mas na verdade eles vão trazer informações importantes do tipo: a vacina faz mal, ela tem efeitos colaterais, posso progredir para a fase 2, que é quando, na verdade, eu vou querer saber se, de fato, ela cumpre o papel que a gente notou na bancada nos testes experimentais, antes de testar em humanos. Yara Christie, obrigada, viu, pela sua pergunta. Vamos à próxima participação aqui no nosso quadro de saúde da CNN. Quem mandou? Carolina Falsarella. Pessoas já diagnosticadas com Alzheimer podem tomar essa vacina ou é só para prevenção? É a dúvida da Carolina quando a gente trouxe então esse estudo norte-americano que vai ser testado em alguns idosos. Bom, Elisa, a proposta dessa vacina é construir anticorpos que possam seletivamente bloquear e até mesmo destruir as placas de proteína beta-amiloide que estão presentes nos pacientes com Alzheimer. Então, obviamente, se você puder fazer a utilização dessa vacina antes do tempo, você cria uma situação favorável para que a doença não progrida. Mas é lógico que se de fato isso acontece, entendendo que é uma doença neurodegenerativa progressiva, até pessoas que têm um diagnóstico de Alzheimer, uma vez que toda essa fase 1, 2, 3 tenha sido testada, elas vão poder se beneficiar sim, pelo menos bloqueando a doença e quiçá até evoluindo de uma forma satisfatória dos sintomas. Vou relembrar aqui, caso você porventura não tenha visto quando a gente trouxe o assunto. É um estudo norte-americano e é uma vacina que visa prevenir ou diminuir os efeitos iniciais, por enquanto é o que se propõe o estudo, de pessoas acometidas por Alzheimer. A fase número 1 de estudos, lembrando que o doutor já explicou, tem a 2, tem a 3, tem a 4, essa fase é absolutamente inicial, menos de 20 idosos vão participar desse teste. É uma vacina, só que é inalável. São idosos ali entre 65 anos e 85 anos aproximadamente, que vão receber então esse imunizante, o que já é um baita avanço da ciência, né? Quando a gente fala de Alzheimer, de doença degenerativa. E quando a gente deu esse assunto, chegaram muitas perguntas, como a da Renata Gutierrez, ou Guterres. Tem previsão para essa vacina ser exportada? O pessoal já quer... o pessoal já quer saber quando chega aqui no nosso território, doutor. Previsão de ser exportada para o Brasil? Falta muito ainda. Então, o que acontece é que precisa acontecer inicialmente essa fase 1, depois uma fase 2 com mais pacientes para verificar se ela funciona e uma fase 3 em maior escala para verificar a eficácia. E a partir de então, tendo a liberação pelos órgãos que acabam regulamentando isso, falando dos Estados Unidos, né, tem toda a sua questão especial com todo esse aspecto, e depois a gente tem a questão industrial, Elisa. Então, assim, é difícil a gente prever quanto tempo isso deve acontecer, mas eu acho que é alguma coisa na faixa de anos, se isso se provar realmente eficiente. Vamos a mais perguntas, então, que chegaram. Vejamos aqui a próxima pessoa que participou, Hugo Sobrinho. Existe algum exame que detecte uma predisposição para o Alzheimer, doutor? Bom, o que existe são detecções precoces que o Alzheimer está manifestando alteração clínica, como, por exemplo, uma boa avaliação neuropsicológica. Existem biomarcadores, por exemplo, no líquor, que podem mostrar, Elisa, a existência de proteínas alteradas, como beta-amiloide, tau, fosfotal, assim como exames de imagem, como ressonância, PET e até a própria tomografia, que podem configurar, na verdade, uma ideia de que o indivíduo tem uma predisposição ou esteja no estágio inicial da doença. Nem sempre é muito fácil diagnosticar isso precocemente, porque você tem outros comemorativos que acabam podendo confundir o diagnóstico. Mas, na verdade, não tem ainda um exame específico que você faça e, com certeza, você diga precocemente esse indivíduo possa ter Alzheimer. E tem uma implicação ética nisso, né? Porque imagina você faz um diagnóstico de 20 anos sem ainda ter um tratamento, muitas vezes essa própria pessoa tendo noção
da sua condição, ou até mesmo, por exemplo, o lugar onde trabalha, pode bloquear ela de progredir naturalmente na vida. Então tem toda uma questão de ética, de pesquisa, de desenvolvimento, enfim, que acaba cerceando todo esse assunto. Doutor, o senhor falou duas palavras e que eu estou com elas aqui tentando não errá-las para repeti-las e entender o que são. Biomarcadores no líquor. Isso. O que é isso? O que significa? São substâncias que você, quando faz a coleta do líquido cefalorraquidiano, que é um líquor, é um líquido que é produzido dentro das cavidades do cérebro e banham tanto o encéfalo como toda a medula espinhal. E quando você faz uma punção, por exemplo, na espinha, pelas costas, é possível entrar dentro desse espaço e coletar esse líquido, que é o líquido que muitas vezes faz com que a gente diagnostique, por exemplo, um menino com meningite, que mostra ali células inflamatórias. E nesse líquor, numa análise laboratorial, você consegue identificar essas proteínas. Muito bem, é praticamente uma sala de aula aqui, hein? Mais uma pergunta, dá tempo? Podemos chamar? Oba! Qual a diferença dos sintomas da HPN e do Alzheimer? Elizabeth Pestana. Doutor, ainda bem que o senhor está aqui para explicar o que é HPN. Bom, a Elizabeth está fazendo uma pergunta bárbara. Minha livre docência foi em hidrocefalia de pressão normal. Então, assim, é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de líquido dentro dos ventrículos cerebrais, que causa alteração de memória, alteração de marcha e incontinência urinária. Muitas vezes essa parte cognitiva ela pode ser confundida com Alzheimer. A diferença é que a hidrocefalia de pressão normal pode ser tratada com o implante de uma derivação ventrículo-peritoneal, que é um dispositivo que tira o excesso de líquido da cabeça e joga para dentro da cavidade abdominal, reequilibrando as pressões e garantindo que o cérebro possa experimentar o seu funcionamento normal depois da operação. Uau. Muitas vezes o diagnóstico diferencial é difícil de ser feito. Por isso que antes de você falar que um indivíduo tem Alzheimer, você precisa fazer uma tomografia, uma ressonância, porque pode não ser Alzheimer, pode ser hidrocefalia de pressão normal, que tem tratamento e reversão dos sintomas, Elisa. Uau, baita explicação, hein, para Elizabeth Pestana. O doutor explica tudo de maneira sucinta, fazendo a gente entender, ainda é ao vivo e não titubeia, doutor Fernando Gomes. Obrigada pela aula de todo dia, viu? Muito obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Mandem sempre as suas questões, a gente adora. Hashtag Correspondente Médico. Ou lá por meio do Instagram da CNN Brasil. Sempre tem uma caixinha de perguntas aparecendo no Story e você pode participar sempre também neste, que foi mais um Correspondente Médico.